Esse é o nosso painel 3. Vamos falar sobre gerenciamento de riscos e transportes. Para dar uma ideia para vocês, transporte sempre foi muito ligado com o gerenciamento de riscos, mas tem gerenciamento de riscos em outras linhas também. E para isso a gente trouxe dois grandes especialistas, agora da AXA Seguros e eu vou falar Risk Veritas, ou Risk Veritas. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, Felipe e Alfredo Chaya, mais conhecido e muito conhecido no mercado como Chaya. Perfeito. Fique à Manda ver, vontade, Felipe. Chaya. Fique à Não, por vontade. favor. Manda ver, meu caro. Faço as honras para você se apresentar para quem ainda não te conhece. Por favor, Chaya. Bom, como apresentado, a gente está titular da Risk Veritas, uma trajetória de 40 anos, pouco mais de 40 anos profissional, mais uns 20, um pouco mais de 20 em gestão de risco e seguros corporativos. Antes um jovem estagiário, como é que é? Aprendiz, jovem aprendiz, hoje só o aprendiz. Que é isso, somos todos jovens sempre. Exatamente. E você, Felipe? Prazer, Ana. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite por fazer parte desse painel, dividir esse espaço com duas referências de mercado. Você é uma referência do mercado e também com o Chaya na parte de gestão de riscos. Trabalho na parte de gerenciamento de risco desde 2010, oriundo do transportes. Hoje estou aqui na AXA, no Brasil, como gerente da área de transportes, também na parte de gestão de risco em property, engenharia, RD equipamentos e mais algumas coisas, né? A gestão de risco está na veia, a gente não tem como escolher, a gente foi escolhido, né? E aí, nesse trajeto, passei por grandes embarcadores, principalmente na parte de gestão de riscos, e hoje estou aqui galgando ainda um pouco mais dentro desse lado da cadeira, da mesa, dividindo um pouco da experiência, né? Você vê, Ana, que a nova geração está chegando com força, né, preparada para dar continuidade e ampliar ainda essa visão de gestão de riscos seguros no mercado. É muito bom ver essa nova fase aí do time, cara. Não. E, assim, gestão de risco é uma coisa que existe já há bastante tempo, né? Mas com certeza vai se aprimorando. E eu vou aproveitar então para fazer a primeira pergunta para o Chaya, que tem tudo a ver com isso. O Chaya tem uma experiência enorme, muitos anos de atuação, e acho a pergunta assim: o que você viu no gerenciamento de risco de transportes? Como ele começou e o que continua até hoje? Assim, quais são as práticas que ainda são fundamentais? Ana, acho que primeiro, e eu vou acompanhar o importante destaque que o Felipe trouxe, eu acho que parabéns pela iniciativa da Avanza. Eu acho que, em primeiro lugar, né, reconheça-se esse esforço de levar qualificação, de levar solução inovadora para o mercado, qualificar o corretor, prepará-lo para esses tantos desafios daquilo que estava acontecendo antes versus a realidade que a gente vai discutir e tendências que a gente vai apontar tanto hoje, né, nesse bate-papo. Mas acho que primeiro cabe esse registro e de maneira muito material, muito objetiva. Ao teu ponto, Ana, eu acho que houve avanços importantes aí. Antes, as coisas iam de forma mais empírica, era a experiência do indivíduo e menos metodologia, menos protocolos mais objetivos. Isso falando especificamente da gestão de risco do transporte rodoviário. As tantas outras áreas de conhecimento, de aplicação de gestão de risco, nesse grande universo de seguro, gestão de risco e seguro de transporte de carga, ela vai muito além, a gente não vai acabar passando por tudo aqui, mas especificamente no transporte rodoviário de carga era um pouco por essa mão. Ali começou uma crescente nesses tantos 20 e poucos anos. Para resumir essas 2 décadas, a gente experimentou uma importante transformação da cadeia logística, de sua complexidade, de suas tantas interdependências. Esse também é um tema que a gente vai acabar repetindo várias vezes, porque caracteriza bem isso. A gente acabou evoluindo também em termos de tecnologia,
por certo, não apenas aquilo que era intrínseco a rastreamento de carga, mas muita coisa de monitoramento de site, muita coisa de monitoramento de carga, também no transporte internacional. Eu acho que essa parte de tecnologia veio fortemente, só que algumas coisas acabam sendo atemporais, né? Como você destaca. A lógica de análise de vulnerabilidade, a lógica de abordar uma operação, uma instalação, segundo a lógica de análise, diagnóstico e solução, estruturar esse tripé para encaminhar alguma coisa que seja a proteção do patrimônio da apólice, isso não mudou em sua essência, ganhou complexidade, ganhou maior dimensão, mas no conceito continua a estar lá. A questão é que incorpora coisas que antes eram mais triviais, eram mais pontuais. Uma delas aqui é risco sistêmico e análise de interdependência, correlação mais complexas. A operação logística vem fortemente com isso. A cadeia de frio vem chamando questões de controle de temperatura. A questão regulatória de jornada de motorista vem embarcada com isso também. A questão de sustentabilidade. Então, todos esses aspectos compuseram essa maior complexidade a partir daquele conceito mais fundamental de análise de vulnerabilidade, gerenciamento dessas, vamos dizer, reduzir essas potencialidades de perdas. Mais ou menos é isso. Se a gente olha para frente ainda, Ana, tá uma transformação continua, né? Esses aspectos que a gente acabou pontuando aqui muito superficialmente vêm fortemente. A óbvia questão de inteligência artificial aplicada em tantos setores e no transporte rodoviário de carga também, na gestão de risco para o rodoviário, com alguma coisa mais voltada à predição. E aí o Felipe conhece profundamente o tema, nos ajuda a entender mais. Então, alguns conceitos se mantiveram na essência a despeito da evolução tecnológica que nos trouxe até aqui, e te arrisco a dizer que o que tem pela frente é ainda mais sofisticado, muito mais profundo do que o que veio até agora, Ana. Opa, sofisticado é sempre bom, e novidade também sempre bom. Muito bom, Chaya. Eu vou fazer uma pergunta para o Felipe, porque assim, o Chaya falou bastante em transporte rodoviário, né, transporte rodoviário de carga, e eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de corretor e até dos segurados, quando a gente fala de transporte rodoviário, é roubo, né? Apesar de não ser o maior causador de danos, mas o roubo vem sempre primeiro como um risco a ser controlado, né? Uhum. Que estratégias você vê que têm sido mais eficazes no combate ao roubo de carga? Então, Ana, é um tema muito prazeroso em falar, né? Assim, como eu falei um pouco antes, eu vim de mercados de embarcadores de grandes riscos que o roubo era era o que mais afetava. Então, eu tenho isso muito latente na minha operacionalização dos negócios, né? Então, eu trouxe isso comigo quando eu vim para a AXA. Em cima do que o Chaya falou, ele tem essa correlação com ao combate ao roubo de carga. Porque a tecnologia, existem muitas coisas que vieram para melhorar a capacidade, a qualidade, mas algumas coisas elas vão ser sempre atemporais, vão ser sempre as pessoas que vão ter que fazer. A tecnologia vai te dar suporte, mas no final das contas, quem que tem que fazer as coisas acontecerem são as pessoas. Então, com base nisso, antes de a gente falar sobre tecnologia, o que eu trago quando eu converso com pessoas, eu trago experiências sobre soluções e sobre cases de sucesso. Que a gente sempre pensa em investimento, contratar rastreador, colocar tecnologia, isso é importante. Mas a gente tem que começar no cerne de um roubo de carga. Hoje, mais de 90% dos roubos de carga, Ana, eles não acontecem na forma de abordagem em trajeto. Ele acontece por fuga de informação.
O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma carga, vamos se colocar no lugar de um transportador. Ele recebe, ele tem um contrato com um embarcador e ele recebe essa informação, ele faz toda a sua parte logística para carregar. Em quantas mãos essa carga, essa informação, ela passa dentro de um CD? Ela passa dentro de um armazém. Então, o controle da informação, o sigilo da informação é o ápice da segurança quando a gente fala sobre gestão com combate ao roubo de carga. Porque quando a informação de uma carga, como origem, destino, tipo de carga, valor de carga, ela sai de quem realmente tem que ter ciência, ela começa a aumentar o risco. Então, ações básicas e iniciais para a gente começar o combate de carga é quem tem acesso às informações? São perguntas que a gente tem que começar a fazer todos os dias. Quem tem, por que tem, deve ter? Quando a gente começa a selecionar as pessoas, a gente começa a resolver alguns problemas e, caso aconteça algum roubo, a gente tem um foco de investigação muito menor. Dentro de um exemplo de uma roteirização de carga, né, que isso dentro do transporte ele é muito latente, é muito simples. 200 pessoas trabalham um e-mail, quando a gente tem algum roubo, para a gente fazer uma investigação de 200 pessoas, a gente vai se perder, não tem como. Só que se a gente mapear e dividir por regiões, tudo isso já dá um ganho muito grande. Então, antes de a gente falar da parte tecnológica, eu tenho que falar sobre a gestão da informação, que é algo muito importante. O transportador, o embarcador, quando ele entrega a carga, ele orienta o motorista na hora do café, na hora do almoço, de um pernoite, a não comentar sobre o tipo de carga que ele está transportando. As orientações, elas são muito importantes. Eu trago isso muito no nosso dia a dia. A gente aprendeu a atravessar a rua quando a gente estava com os nossos pais, com os nossos familiares, eles olham para os dois lados. E isso a gente faz até hoje. Então, o óbvio precisa ser dito também no transporte. Então, a gente precisa fazer o mínimo para alcançar o máximo, né? Outra coisa que a gente tem que também trazer, que eu trago muito, e eu tento sempre mostrar para todo mundo, o roubo de carga ele acontece no início da viagem, grande parte das vezes. Então, a seleção do motorista correto, ele já te dá um ganho muito grande, não só no combate do roubo, também como operação logística. Então, a gente trazer a tecnologia para isso, de saber a seleção, quando eu falo a seleção, a gente consultou o histórico do motorista. O motorista que carrega areia é o mesmo motorista que pode carregar celular, por um exemplo. E isso tudo faz diferencial. Mesmo que o motorista seja abordado e tenha um problema durante a viagem, ele tem que saber os riscos que ele está correndo. Porque as quadrilhas, elas são migratórias, né? Elas estão hoje em São Paulo, a gente aperta aqui o gerenciamento de risco, ela vai para Minas Gerais. E assim, é uma brincadeira de gato e rato e vai ser para sempre assim. Então, o motorista que ele tem expertise em carregar, por um exemplo, uma carga de celular, que é um alto risco, ele sabe os locais que ele pode pernoitar, ele sabe os locais que ele pode parar, as rodovias de maiores riscos. Então, isso traz um grau de importância muito grande, né? Outra coisa também é a questão do monitoramento, que é um terror para todo mundo, né? Gerenciadora de risco, o rastreador, tudo isso. Mas isso bem feito é o arroz com feijão perfeito para as nossas operações. Um monitoramento muito bem feito, com um rastreador muito bem equipado, traz soluções inimagináveis para uma operação no combate ao roubo de carga. Você mapeando tudo certo. Hoje, a nossa tecnologia está tão avançada que a gente consegue criar mecanismos de forma automática sem ação do operador. Isso tudo deixa tudo muito dinâmico, que traz a tecnologia, mas também traz a visão do motorista, que é a parte importante. A gente precisa sempre lembrar das pessoas. A gente fica muito focado na parte tecnológica das pessoas. E foi pensando nisso que nós criamos aqui também uma central de monitoramento, na verdade, uma torre 360, para a gente dar mais subsídios para os nossos segurados, para os nossos corretores, para os nossos parceiros,
E, na verdade, para o mercado, porque a ideia da torre não é uma ideia de criar mais um modelo de monitoramento, mas sim desmistificar e fazer com que algo funcione de uma maneira mais concisa. Eu saí de operações que tinham mais de 300% de sinistralidade de roubo ano e conseguimos praticamente zerar isso, fazendo o quê? Fazendo o arroz bem feito, que é criando rotas mais seguras, selecionando motorista correto, orientando o segurado, orientando o corretor. É um trabalho que tem que ser feito todo dia, é contínuo. Então, o avanço, a estratégia é você sempre entregar o melhor de si, mas sempre orientando, porque a tecnologia não faz nada sozinha. Ana, Muito eu bom, gostaria hein? de Fala, Chay. contribuir, fazer duas contribuições breves, porque vocês trouxeram pontos bem especiais. Eu vou começar pelo Felipe. Quando a gente comentou, o gerenciamento de risco não é só roubo de carga. Afirmativa perfeita. Você comentou as questões de prevenção de índice de acidentes. A torre logística meio que representa essa imagem das diversas perspectivas que o gerenciamento de risco aborda, desde a roteirização, desde a jornada do motorista, desde a prevenção de acidente, a prevenção do roubo, e por aí vai. São tantos aspectos. A questão regulatória, veja como isso incorpora um multidimensional que o corretor tem que estar atento. Eu quero correlacionar isso com o segundo aspecto. O corretor não pode ser mais, ele não é mais um profissional de transação, simplesmente operacional. Ele incorpora uma perspectiva cada vez mais forte de ser o risk manager do cliente. Uhum. E aí eu quero correlacionar aqui essas questões para trazer a lógica do custo total do risco. O custo total do risco não é só o prêmio ou, eventualmente, o sinistro. Você vai numa cadeia de aspectos interligados que vão desde a óbvia indisponibilidade do produto na prateleira, a perda de receita que representa, só que também é a questão social do motorista, um acidente, uma morte, um afastamento correlacionado às questões familiares que estão ali, a questão do dano ambiental, né, de um acidente, dano, extravasamento de carga, pode ser a areia que o Felipe usou no exemplo, mas vai extravasar óleo e combustível do veículo. É a questão de indisponibilidade da frota, né? Então, é dano material direto da carreta, Sim. é lucro cessante, porque aquela carreta está indisponível para operação, e vai aí é o prêmio do seguro, é o custo da gestão do risco. O ponto principal que eu trago aqui para o teu público analisar, Ana, é quanto que esses aspectos que o Felipe apresenta, que você destaca, compõem aquilo que o corretor tem que pensar junto ao cliente sobre o custo total do risco. E aí, aquela brincadeira, aquela imagem de equação de múltiplas variáveis, né? Tem vários aspectos que vão se somando para dar o custo total do risco. Um esforço adicional na implantação de uma metodologia correta, como o Felipe aponta, ela representa eventualmente um custo maior na entrada, mas ela contribui de maneira decisiva para a redução do custo total do risco. O corretor, incorporando esse aspecto de não é só aquilo que é o mais barato, que é o menor prêmio, aquela corrida pela simples e contínua redução do prêmio, mas, ao contrário, deveria ser a corrida pela contínua melhoria do nível de gestão de risco daquele cliente que ele atende, né? Eu acho que essa mudança da visão faz uma diferença muito grande, distingue aquele corretor que vai do trivial para alguém que vai para um trabalho mais consultivo. É óbvio que o mercado tem um drive de preço e não estamos alienados em relação a isso, mas há mecanismos para você conseguir reduzir o custo total atuando de maneira mais efetiva em cada uma dessas variáveis. Por isso não é trivial, né? Por isso separa aquele corretor mais experiente de outro mais júnior, né? De outro mais despreparado. Ana, só Pode falar, pode aproveitando, falar. porque, Chay, isso é muito importante do que você disse nessa parte, principalmente porque a gente não pode ficar fora
do cenário que o preço também é algo que impacta. Só que eu conheço algumas operações que o segurado ele procurou corretores que tinham conhecimento em gerenciamento de riscos, porque ele precisava de uma gestão de riscos mais direta, principalmente nessa relação com a seguradora, né? Então, como você bem disse, principalmente na questão hoje da sustentabilidade, do ESG, que é algo que vem muito forte, e a AXA também é uma companhia que está muito forte nisso, inclusive está participando do COP30, e está com diversas ações visando trazer mais operações sustentáveis para os nossos segurados, né? Então, quando você tem uma gestão de riscos muito bem feita, a questão da sustentabilidade deixa de ser um impacto negativo, vira um impacto positivo. Eu conheço embarcadores que eles exigem dos transportadores algum selo de sustentabilidade emitido por alguns órgãos para eles participarem do BID. E como que você vai apresentar algo desse tipo se você tiver uma quantidade de acidentes muito grande? Perfeito. Se você tiver uma quantidade de roubo muito grande. Então, tudo isso hoje ele está se tornando e está entrando no mindset das pessoas que se eu não fizer, eu vou sair do mercado em algum momento, eu vou ter Tem algum alguém que prejuízo, está eu vou ter um fazendo e vai problema. tomar o lugar dele. É simples. Exatamente. A lógica de ter essa visão mais... A nossa perspectiva, Ana e Felipe, é de abordar o cliente de maneira sistêmica. Por isso a gente defende a lógica, tem convicção de que esse formato de olhar toda a cadeia, todos os aspectos que compõem o custo do risco, acaba trazendo o resultado mais efetivo, porque habilita o cliente no top line, habilita, cria ele condições para participar de concorrências de clientes de primeira divisão, primeira linha, então contribui lá na linha de faturamento, porque ganha novos negócios, aumenta a competitividade, e na outra ponta preserva resultado, preserva ali margem de lucro. Então, quando a gente aborda desse formato de custo total do risco, a soma ele será progressivamente menor, porque ele está ganhando eficiência. Então, a Sim, lógica de preço, de custo, também está embutido nessa visão integrada, sistêmica. sim. Enfim, a gente tem trabalhado com sucesso nesse formato. Fica aqui a reflexão para os corretores, né, cada vez mais se habilitarem como esse gestor de risco para o cliente, né? Vou aproveitar, fazer um gancho aqui, uma pergunta para vocês, porque a gente está nos painéis de produtos também, a gente falou muito do corretor consultor, né? Que Perfeito. tem uma ligação perfeita, é o corretor consultor e gestor de risco. E aí a minha pergunta vai nessa linha, como o corretor pode ser um gestor de risco, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que aprender? Como ele faz isso? Como vocês veem essa parte que vocês estão colocando tão importante na prática para o corretor de seguros? Quer puxar aí, Felipe? Pode começar, Chay. Ana, desafiante. Eu não vou ignorar esta realidade. Extremamente desafiante. À medida em que as grandes operações, os grandes players internacionais têm essa massa crítica interna por décadas e por uma expansão, por uma área geográfica de atuação importante. Então, tem essa grande sinergia de conhecimento que vai percolando em todas as suas geografias de atuação, pressionando de outro lado. E do outro lado, temos a nossa base de corretores pequenos, médios, grandes, regionais, locais, alguns mais especializados, outros generalistas. Indiscutivelmente, não é uma tarefa trivial, Ana. Uhum. Por outro lado, há um volume de conteúdo importante no idioma português, no idioma local. Então, a gente, até com essa lógica que, em outra oportunidade, acabei tendo a motivação de colocar um livro escrito em português, exatamente para contribuir com isto. Estou aqui com alguns rascunhos, pensando o que faço para seguir com outras publicações. Há a possibilidade de ter em players como a Avanza aquela lógica de assistência técnica, tanto em risco quanto em seguro. Então,
essa curva de aprendizado ela não é trivial. O Felipe já comentou, 20 anos, né? Isso não vem de uma hora para outra. Isso vem com um arcabouço acadêmico mais robusto, com experiência, com a coletânea de metodologias. Isso não é uma trajetória trivial. Mas, enquanto isso, ele não pode deixar o cliente desassistido, não pode perder as oportunidades. Como é que ele faz isso? Buscando esses conhecimentos, buscando parcerias estratégicas com essas operações independentes que possam apoiá-los em levar para o cliente uma solução de gestão de risco e seguro mais estruturada. Então, vai na ponta do aprendizado, vai numa ponta empresarial de parceria estratégica. O que eu gostaria de trazer uma parte, né? O Shaya é redundante falar algumas coisas, porque o Shaya ele tem muita experiência e ele traz muitas ideias inovadoras, ideias que saem um pouco da curva e até, vou usar a mesma palavra, né? Prazeroso dividir espaço, conversar com o Shaya, trocar experiência, estar com ele, porque a gente sempre aprende, né? Eu não sou tão novo quanto parece, mas trago isso. Mas o que eu queria dizer, né, Ana, sobre esse tema? Tem uma frase que eu uso muito quando eu faço algumas reuniões com alguns corretores, que não existe risco ruim, existe risco mal gerenciado. Então, eu sempre vejo um movimento das companhias seguradoras ao longo dos anos que elas estão investindo em gerenciamento de risco e trazendo isso para dentro de casa, porque até um tempo atrás o Shaya é oriundo de seguradora e ele sabe que não eram todas as seguradoras que investiam na gestão de risco, principalmente no transporte, por ser algo muito específico e meio que terceirizava esse serviço para gerenciadoras e assim por diante. Porém, o corretor hoje, ele tem esse subsídio de pegar a informação das seguradoras e implantar nos seus segurados. E quando eu falo isso é o quê? Nós, como seguradoras, nós temos informações de 1000 apólices, vamos pensar assim, de 1000 operações. O corretor, ele tem de 10. A expertise que nós trazemos para eles são quais? São desses 1000. Eu tenho o número de 1000 tipos de acidentes para ele solucionar um tipo de acidente. Então, a Avanza, tendo essa expertise em seu nome, Ana, que é uma pessoa uma profissional gabaritada, que conhece sobre os meandros das seguradoras e sabe como que funciona o mercado, pegando toda a experiência, trazendo para esses corretores que até então não têm tanto conhecimento no ramo, são soluções básicas, simples, mas que dão uma eficiência enorme. Então, o que eu sempre falo para os corretores é o seguinte: se você não conhece, nós estamos aqui para te ajudar. Procura quem sabe, né, pô? Se você às vezes não tem condição de aprender porque é um tema muito específico, coloque a gente junto com vocês. A gente não está atrás das cortinas, a gente está na frente das cortinas. O gerenciamento de risco, ele é segurança. Então, a gente tem que estar do lado, a gente não pode estar atrás e nem na frente, a gente tem que estar do lado, para na hora que desviar, a gente puxar. E esse é o nosso trabalho. Ana, o Felipe trouxe uma perspectiva que eu acho que eu vou tomar licença de enfatizá-la. Você usou a expressão consultor, comentou também sobre o corretor gerenciador de risco. Mas o Felipe traz uma perspectiva que eu acho que é importante destacar. O corretor, em sua medida, tem que incorporar a lógica dele ser um arquiteto de soluções. Eu enfatizo essa perspectiva na lógica de que, puxando o que você trouxe, se ele tem desafios para incorporar uma quantidade de conhecimentos e especialidades que não são triviais e não são rápidas, em outra medida, ele precisa entender essa lógica de arquiteto de soluções e coordenar, ele ser esse agente de solução a levar ao cliente a visão da melhor estruturação daquele programa de gestão de riscos seguros. Então, ele
é chamado consultor, risk manager, ele pode colocar de tudo. No final da história, ele é o agente de solução para levar isto ao mercado final. Se tomarmos o tamanho de geografia do país, a diversidade de setores econômicos, da pujança que temos como, tomara que melhore, mas com a força que temos como PIB, essa pulverização de geográfica, porque antes a gente estava com a economia no litoral. Há décadas que isso não é mais verdade. Então, nós estamos falando de uma capilaridade muito grande. A forma de alcançar o cliente não vai ser só pelo comércio eletrônico, mesmo de risco seguro, mesmo de apólices básicas. A função do corretor como esse arquiteto de levar a solução direta ao cliente prevalecerá por um bom tempo. Então, essa capacidade de entender e olhar, perceber o cliente de alguma forma. Ele não precisa entender profundamente e tudo em relação aos muitos naturezas de risco do cliente, mas ele é capaz de perceber que precisa de coordenar, chamar as especialistas para compor com ele aquela proposta de valor ao cliente. Eu ia fazer um comentário exatamente disso, porque o corretor não está sozinho, né? A gente está falando de parcerias. Então, o Felipe falou da seguradora, está sempre presente, ainda mais no gerenciamento de risco, né? A seguradora vai com o corretor, visita o cliente, faz o que for preciso. O Chaya está falando aqui, o Chaya tem a Risk Veritas, né? Que é uma empresa também de gerenciamento de risco, de consultoria. Então, a gente está falando de um arcabouço de parceiros para fazer desse corretor, que, como o Chaya colocou, não é um corretor de uma grande multinacional que não tem essa estrutura própria, mas ele tem esses parceiros para transformar e para fornecer para ele a estrutura que ele precisa. Felipe colocou muito que está à disposição, ele está até inquieto assim na cadeira, porque ele está querendo ir ajudar o corretor. O gerenciamento isso é muito assim, Ana, me dá muita vontade de falar sobre isso a todo momento, porque é isso, ele dá vontade, ele dá uma sensação de pertencimento, sabe? Quando a gente vê o gerenciamento de risco sendo feito e trazendo a efetividade que a gente procura, é uma sensação indescritível. Eu não consigo falar quando a gente pega um risco que tem uma sinistralidade muito alta e a gente, junto com o corretor, com o segurado, a gente faz o negócio acontecer, é uma sensação de dever cumprido. E isso me deixa inquieto, me deixa feliz, me deixa para frente, e é isso que me motiva a todo dia acordar, a todo dia conversar, a todo dia trocar experiência. É isso que me deixa muito, muito à vontade. E a gente está falando de transporte, né? Mas esse gerenciamento de risco hoje tem assim, já há algum tempo, para várias linhas, vários produtos de seguro, né? Vocês dois trabalham com gerenciamento de risco em outras linhas de seguros também. Então, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho do trabalho nessas outras linhas, como é que vocês trazem de experiência, para os corretores verem esse mundo que tem de parceiros para eles. Vamos lá, Felipe, por favor, fica à vontade. Primeiros mais novos. Poxa, vai lá, Felipe. Poxa, pelo amor de Deus, velho, eu fico lisonjeado. Mas, como você bem disse, Ana, o gerenciamento de riscos, a gente está focando aqui um pouco no transporte, mas ele tem diversas outras linhas, né? Então, hoje, eu também estou à frente da parte de gestão de risco em engenharia, em property, também agora em RD equipamentos, e são linhas um pouco diferentes do transportes, porque são linhas que, em grande parte dela, a questão do incêndio, principalmente. Vamos falar de property, né, que são os maiores impactantes. No ano passado, nós tivemos aí uma curva da sinistralidade, que foi a questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, infelizmente, que foi a parte de alagamentos, né, que teve um impacto muito grande. Porém, são ações um pouco diferentes. Também nós olhamos para a parte de roubo, né, dentro da engenharia e do property, mas o nosso foco sempre é na prevenção de incêndio, prevenção de acidentes em geral, vendaval, que são a grande parte da sinistralidade, né? Então, hoje, dentro da companhia, nós fazemos inspeções em todos os riscos que entram dentro da AXA, do risco de property.
Isso é um diferencial muito grande. E, além disso, nós fazemos inspeções a cada 60 dias dentro dessa, na verdade, inspeção, nós fazemos follow-ups das recomendações geradas nas inspeções. Isso traz o segurado muito próximo da seguradora, né? Porque uma das coisas que a gente mais escuta é que, assim, eu pago o seguro e nem sei quem que é a seguradora. Isso é muito ruim, né? A gente tem que humanizar os seguros. A gente tem que mostrar que o nosso serviço já quer agregar valor aos nossos segurados. Então, quando a gente faz uma inspeção e a gente identifica melhorias dentro da operação daquele segurado para trazer soluções, nós fazemos as recomendações e a cada um período de tempo nós entramos em contato novamente para ver se aquelas recomendações foram atendidas. Lembrando que todas essas recomendações, elas visam agregar valor, diminuindo o risco do segurado e deixando a continuidade do seu negócio acontecer, né? Então, são ações que nós estamos vendo. Semana passada mesmo nós acompanhamos, tive o prazer de estar com o Chaya na Expo Incêndio, onde conseguimos identificar diversas inovações de situações que até então não eram conhecidas no mercado, e a gente está trazendo esses novos prestadores, essas novas possibilidades para dentro do gerenciamento de risco de property engenharia também. Lá, Chaya. Vamos lá, contribuições aí. O Felipe apontou com bastante densidade algumas contribuições adicionais. Nós estamos falando aqui diversas vezes de ter uma visão sistêmica, de conseguir perceber o cliente em suas diversas dimensões de risco. Não apenas porque cada um deles precisa ser endereçado como tal, como for aplicado, mas porque eles sim representam uma interdependência, aquela história do risco transversal, a interdependência, a intercorrelação de diversas naturezas de risco. É olhar a empresa, a corporação, de maneira sistêmica, percebendo estas correlações. A nossa crença nessa lógica de que o risco de evento climático extremo e o vendaval representa a perda de receita, representa um risco ambiental correspondente, que o risco de um ataque cibernético pode representar um dano material numa instalação com maior sofisticação de instrumentação e controle, que, como apontamos antes, de que o risco de marine também um risco cibernético, é também o acidente, é também um dano ambiental, é também aquela questão relativa a marco regulatório, né? As questões de atribuição de responsabilidade. É ainda, Ana, a capacidade desse arquiteto, desse corretor arquiteto de solução, de gestor de risco, consultor, de perceber não apenas o cliente em sua necessidade específica, mas as suas correlações, tanto a montante quanto a jusante de suas operações. Ele não está funcionando isolado do mundo, ele está inserido nessa grande cadeia de produção e consumo. Então, ele está sujeito àquilo que pode afetar, porque veio veio da direção dos fornecedores, veio naquilo que é o inbound, que é a jusante da sua operação, e ele, em sua medida, também pode parar se algo acontecer a jusante da sua operação. Então, quando você traz, Ana, a provocação de como é que a gente enxerga o cliente e nessas suas tantas interdependências, passa por isso. O transporte internacional no caso, seguro de transporte internacional, gestão do risco de transporte internacional, está muito correlacionada com aspectos de sanção e embargos econômicos, que está aí na moda, né? Que está aí no topo da parada de sucesso no momento que conversamos. Nós estamos falando de contaminação de produto. Então, vamos usar o mero exemplo de grãos. Tem lá um grão transgênico, tem um grão convencional, tem um grão orgânico. A simples mistura deles já representa a perda de valor agregado. Então, como é que isto incorpora também nessas multifacetas, né? Por isso que não é
uma pólice de seguro, é um programa de gestão de riscos seguros que vai compondo cada um desses pedaços, né? Cada um desses aspectos do cliente. O organismo está lá, o ser humano com seus diversos órgãos, né? Sistemas, e a empresa, em sua medida, também, com seus diversas naturezas de risco, cada um deles tendo que ser tratados de maneira específica, mas também se integrando, fazendo essa correlação entre eles. Muito Por bom. isso a discussão que você pôs antes, Ana, não é trivial, e o corretor tendo essa capacidade de enxergar que tem que levar esse nível de solução, e buscando apoio para endereçar cada uma delas como tal. Eu tenho uma dúvida, porque a gente está falando muito assim, de conhecimento, de parceria, de levar soluções para o segurado, mas tem alguma forma tipo alguma métrica, alguma coisa que o corretor possa apresentar para o segurado como resultado desse trabalho que ele está fazendo em parceria, mas que Total. para o segurado é um trabalho dele, né? Porque ele é ali a primeira porta do segurado. Vai lá, Felipe. Sim, ô Ana, vamos focar na parte do transporte sobre esse tema, Tá? porque eu entendo que e aqui a gente tem informações diversas para a gente melhorar uma operação logística, principalmente, né? O que que eu trago que a gente está falando muito aqui? O corretor, ele tem que ter, eu vou utilizar, tá, Chaya? Você ainda não patenteou, então eu vou utilizar o arquiteto aqui, tá? O corretor, ele tem que ser esse arquiteto dentro das. Então, o que que o corretor precisa fazer? Ele precisa primeiro entender, mapear a operação do segurado antes de a gente entregar informações, entregar detalhes, entregar dados para as nossas operações, né? Então, o que que eu sempre mostro? Que gerenciamento de risco ele não é custo. A gente tem que tirar isso do dia a dia. Gerenciamento de risco é investimento. Está muito na moda falar dessa forma para tentar trazer uma realidade um pouco diferente, mas é verdade, a gente está falando isso. Porque quando a gente tem um gerenciamento de risco, ele te traz várias soluções. Vamos trazer diretamente aonde a gente mais consegue apresentar a métrica, sinistralidade. A sinistralidade caiu, o gerenciamento de risco está indo bem. Mas isso é só a ponta do iceberg. Porque antes de a gente chegar na sinistralidade, existem diversos argumentos, diversas formas de a gente mostrar eficiência e trazer retorno para o investimento em gerenciamento de risco. O que eu trago sempre é a telemetria. É um ponto muito importante, que ali a gente consegue aferir controle de velocidade. O que a gente ganha com controle de velocidade, como se fosse um segurado? A gente ganha na redução de consumo de combustível. O quanto que custa hoje, dentro de uma operação logística, o custo de combustível por uma transportadora? É muito alto. Quando a gente fala na telemetria, a gente fala também da frenagem. Tudo isso são dados que o sistema de rastreamento ele entrega para você junto com a telemetria. A frenagem. Felipe, mas o que a frenagem ele me traz de informação? Vida útil dos pneus. Quanto que custa hoje um pneu de uma carreta? Aí quando a gente fala de uma frota de 10, 20 veículos, se você não tiver essa gestão, isso aqui, aí sim ele começa a virar custo, ele começa a dar prejuízo. Mas quando você traz isso e o corretor consegue ter acesso a isso, só com as tecnologias que hoje já estão implantadas em grande parte da frota brasileira, ele já começa a trazer mais investimento e aquele investimento inicial, ele começa a se tornar benefício só. Porque você gastou um valor para implantar e você está conseguindo incorporar tudo isso que você gastava de forma demasiada, trazendo para dentro da operação. Outra coisa, rotas bem definidas. Quantas vezes que a gente aqui no dia a dia, quando vai fugir de um trânsito, põe num aplicativo e ele dá uma volta muito grande. Isso é a mesma coisa que acontece. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Rotas bem definidas, rotas bem desenhadas, rotas com melhor qualidade de asfalto. Tudo isso traz uma eficiência muito grande para a operação logística. E um outro ponto que também é muito caro dentro das empresas, que é o quê? A questão
do funcionário, do colaborador. Quando eu falo isso, eu falo sobre a jornada do motorista. Quanto que custa hoje uma hora extra? Um dia desse motorista fora da sua residência, fora do seu dia de trabalho, por conta de uma ineficiência logística. E aí, indo mais ao extremo, quanto que custa para uma operação o motorista não ter cumprido a jornada de trabalho e ter sofrido um acidente? Isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa realidade, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, são temas e são informações que o corretor ele consegue ter acesso de uma forma muito fácil, muito simplória, seja através da gerenciadora de risco, seja através da própria tecnologia contratada. Hoje nós temos diversas tecnologias e eles conseguem desenhar um dashboard para você dedicado para aquilo que você precisa. Tudo isso são informações que estão na ponta dos nossos dedos. Só que a gente tem que ir atrás e muita gente não tem esse conhecimento. Então, o que a gente sempre faz aqui dentro da seguradora, quando a gente provoca os corretores. Porque se eles não têm acesso à informação, eles podem ter. E aí a gente faz esse meio campo junto às tecnologias, junto às gerenciadoras. Se ele não tem expertise, para a gente implantar a nossa expertise e traz essas soluções para apresentar para o segurado. Eu posso trazer aqui N exemplos de visitas e de reuniões com segurados que eles falaram, a AXA fez algo que eu nunca tinha visto, e olha que eu tenho mais de 10 anos de seguro. Por quê? Nunca nenhuma seguradora veio aqui, sentou do meu lado e mostrou tudo o que eu tenho de benefício. E o corretor, ele consegue pegar isso, porque hoje a gente tem essa parceria com os corretores, e o que eu trato aqui e falo com os analistas, com os especialistas dentro da companhia. Entregue para o corretor. O corretor ele agrega valor ao nosso serviço. Porque se a gente tiver que falar com todos os segurados, é humanamente impossível. Mas se um corretor ele for um multiplicador, nós ganhamos vários players entregando as nossas soluções. Um outro ponto que também é muito importante, que eu sempre tento deixar muito claro, quanto que custa um contrato que um transportador perdeu por conta de não realizar uma entrega por causa de um sinistro, por causa de um acidente, por causa de um roubo de carga. Qual é o valor disso? Não dá para calcular. Eu vim de operações que, enquanto não tinha a regulação do sinistro finalizada, aquele transportador ele não voltava a carregar. Qual que é o valor do prejuízo disso para uma operação? Nós sabemos que hoje a margem do frete é muito baixa. Então, hoje a gestão de risco ela faz essa segurança também. Então, ela te entrega garantias, na verdade, não garantias, mas aumenta a sua certeza de manutenção de contratos. Outra coisa, quanto que custa para um embarcador não ter o seu produto exposto para venda? A gente não vai conseguir calcular isso, porque quando a seguradora indeniza um sinistro, um acidente, um roubo, qualquer tipo de problema, ela te indeniza um valor, mas o valor de produção desse bem, o valor de venda, porque isso não dá para calcular e a seguradora não vai indenizar. E quem que faz isso tudo acontecer e não aumentar esses prejuízos? O gerenciamento de risco. Então, são questões que aqui a gente não consegue calcular, essas duas últimas, mas que a gente tem que deixar claro que quando você faz todas as outras, essas duas últimas a gente não tem mais tanta preocupação, porque elas não vão acontecer. Excelente. Quero ver você comentar agora, Chaya. Eu vou pegar a partir da boa análise que o Felipe trouxe, para reconhecer que nas operações triviais, naquelas operações que vão só no automático, há importantes desafios de poder, número 1, tangibilizar, número 2, quantificar essas perdas correlacionadas que o Felipe aponta. Mas contribuir, no outro lado, para trazer o seguinte: com maior ou menor grau de sofisticação, aquele cliente final percebe aonde está perdendo.
sente se está refinado, se tem um diagnóstico profundo, se tem alguma coisa. De alguma medida, alguns, e aí perceba o seguinte, outro desafio. Alguns conseguem perceber que estão perdendo, mas não têm a habilidade de conseguir qualificar e quantificar isso adequadamente, que o ponto da tua pergunta é como é que a gente tangibiliza isso, quais são indicadores de performance. Tem um segundo grupo que é pior ainda, que sequer percebe onde está perdendo. A brincadeira que a gente faz, a frase meio simplória que a gente faz e coloca isso, na gestão empresarial e na gestão de risco, a ignorância não é uma bênção. Trazer a sua provocação de trazer a percepção dos corretores o entendimento de que ele precisa qualificar e quantificar cada um desses muitos aspectos que o Felipe apontou e de tantos outros mais, para daí conseguir correlacionar a performance. Não é só o bendito valor do prêmio de seguro ou da sinistralidade. As perdas estão muito além desta mais direcionada, mais direta, quando calcula a sinistralidade. Felipe foi feliz em fazer um rol de aspectos. Os indicadores, e é possível, Ana, seguindo a tua provocação para concluir, é possível sim, numa operação logística, numa operação de manufatura, numa operação de compliance, numa operação de câmbio, numa operação das tantas diversas naturezas de risco, identificar indicadores que servirão para balizar o cliente, apontar o cliente número 1. Você está vendo como é que isso aqui está correlacionado com o teu aumento de margem, em preservar as margens? Você percebe que a gestão de risco, que em sua medida aponta para o bendito roubo de carga, mas que também correlaciona a prevenção de acidentes, que também correlaciona multa por jornada excessiva de motorista, que correlaciona com redução de multa ambiental, que correlaciona com eficiência de frota. Então, dá para ir materializando cada um desses indicadores para trazer de volta aquela lógica do custo total do risco, custo total da operação. É só um instante, naquela fase lá de sair do transacional e simplesmente comprar uma apólice, simplesmente cumprir a obrigação que está apontada lá de ter um gerenciamento de risco. E o Felipe trouxe isso de maneira bem direta. Não é só simplesmente botar o equipamento, é como é que parametriza, como é que opera, como é que chega na torre 360 graus e traz as informações que vão balizar a tomada de decisão. Então, Ana, sim, tem muito, muito aspecto qualitativo e quantitativo para apontar indicadores de performance e de eficiências desses programas de gestão empresarial, risco e seguros, né? Gente, infelizmente o nosso tempo está chegando, já chegou ao fim, mas assim, vou deixar aqui um compromisso que a gente vai marcar uma outra, ou painel, ou um treinamento para ensinar os corretores a fazer isso. A gente vai por ramo, assim, como é que faz isso no transporte, como é que faz no empresarial, como é que faz no... Perfeitamente. Tá bom? Fica o compromisso aqui. Então, porque nosso tempo acabou, eu vou pedir para vocês têm um tempo para dar uma mensagem final, para se despedir, e para vocês não ficarem trocando quem fala, eu vou pedir para o Chaya fazer primeiro. Vamos lá. Bom, a mensagem, acho que a principal mensagem foi alcançada, no meu entendimento, Ana, Felipe, e obrigado a vocês por permitirem participar desse bate-papo. Alertar o cliente sobre a sua capacidade e sua responsabilidade de levar essa visão mais estruturada ao cliente. Eu acho que também está aqui um momento de reflexão que a gente tem se debruçado, todo o setor tem se debruçado sobre isso, como é que o novo marco legal de seguro alcança, né, esse corretor, como é que vai, na verdade, vai alcançar todos os intervenientes e o corretor tem a sua parcela nessa equação, como é que ele fala, né, de ser o segurado com uma responsabilidade mais continuada, como é que ele orienta o cliente a poder materializar direito a apresentação das informações
num momento de contratação, e como o corretor apoia o cliente nesse... E aí o Felipe trouxe a lógica de gestão de serviços e atendimento continuado, como é que o corretor é esse agente de dar acompanhamento no segurado, porque ele ficou agora também com essa responsabilidade continuada de apontar agravamento do risco. Então, há inúmeras perspectivas que vão sofisticar mais essa relação. Então, a provocação é essa, contar com a gente mesmo de maneira informal, um chamamento. Nós debruçamos aqui nessa lógica de mapeamento de exposições para poder desenhar o programa de gestão de riscos e seguros adequado, na análise de vulnerabilidade e medidas de proteção, de correlação naquele controle daquele risco. Temos uma visão assim mais... também o Felipe apontou a inovação, essa é uma lógica bastante forte para todos nós, né? Então, temos uma lógica, um protocolo para análise de comportamento e propensão a risco. Então, dá para ter essa visão na diretoria, no conselho de administração ou na linha de supervisão. O Felipe trouxe uma lógica de monitoramento, né, de acompanhamento de implantação de recomendações. Isso tem sido um nível de serviço bastante diferenciado. Como orientar o cliente em cada uma daquelas ações que está apontada pela seguradora. E também a gente já passou por aqui, passou pelo nosso papo, mas por a gente acreditar nisso, a gente tem trabalhado, que é a de sustentabilidade, e a primeira frente é o sistema logístico. Então, como é que a gente enxerga tanto a produção, o CD e a operação de movimentação de carga, quais são esses impactos logísticos, mas muito com a lógica de ganho de eficiência, como o Felipe apontou. Não simplesmente e apenas pela pegada de carbono que aquela operação gerou, mas como esses esforços contribuíram para aumento da eficiência da operação do cliente. Então, fica aqui ficam as reflexões. Agradecer você, Ana, pelo convite. Felipe, obrigado aí por poder estar participando desse bate-papo contigo. Sucesso para a Avanza, sucesso para esses tantos corretores, arquitetos de solução aí que estão se agregando aí na plataforma. Felipe. Primeira, eu queria, na verdade, agradecer, parabenizar a Avanza pela iniciativa, não só na parte de gestão de riscos, todos esses painéis que vocês estão desenvolvendo, de suma importância isso, né? Quando eu aceitei o desafio de vir para a AXA, para ser o gestor de riscos da AXA, eu não entendia muito como funcionava o risco de maneira ampla, porque quando você cuida de um risco de embarcador, é um risco específico, você se materializa naquilo ali. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que a seguradora ela não é aquele monstro que é difícil de você falar, que a gente consegue quebrar essas barreiras, que a seguradora ela é parte integrante do processo. E ela tem que se colocar nessa posição. Então, 3 palavras que eu uso muito aqui quando a gente fala sobre parcerias com corretores e com segurados, união, confiança e reciprocidade. São 3 palavras que elas têm que elas estão muito alinhadas com a nossa forma de ver as relações, né? E eu não falo de relações CNPJ, eu falo de relações pessoais, porque é isso que faz o negócio acontecer. Se eu falar com a AXA e a Avanza, a AXA é a Risk Veritas, ela é uma forma, mas se eu falar com a Ana e com o Chaya de uma forma diferente, o que eu tento trazer todos os dias é uma forma simplória de falar de gerenciamento de riscos. O que eu entendo é que o transportador, o business dele é vender frete, vamos ser uma forma mais direta. O embarcador vender produto, o corretor vender serviço e a seguradora vender seguros. Se cada um fizer o seu negócio muito bem feito, nós temos uma cadeia muito bem amarrada e muito bem organizada. E é isso que eu tento fazer aqui desde quando eu cheguei e até onde Deus me permitir. Vamos fazer o nosso negócio muito bem feito. Nós temos condições de se ajudar. Eu vejo que na parte de seguros,
de gerenciamento de risco dentro de uma seguradora, eu preciso tentar melhorar o mercado, não apenas o meu segurado. Então, o corretor que hoje ele não tem negócios com a AXA, ele tem o meu LinkedIn, ele pode ter o meu contato, e eu vou ajudar ele da mesma forma. Perfeito. Porque o risco ele é cíclico. Hoje ele está na AXA, amanhã ele não está. E quando ele sair da AXA, eu quero que ele saia bom, e quando ele volte até melhor. Aquele que tiver ruim no mercado, se eu conseguir ajudar para melhorar, esse é o meu negócio de vida, é o que eu busco fazer todos os dias. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço de dividir com algumas das minhas referências do gerenciamento de risco, que é o Shaya, e me coloco à disposição, não só de quem está aqui, mas de todos que vão assistir esse bate-papo, para que se eu puder ajudar um pouquinho cada um, no final do ano a gente ajudou 365 pessoas, pelo menos. Ana, você percebeu como é que o Felipe provoca uma reflexão importante? E a gente tem marcado isso, se todos nós, muitos de nós, apontamos para a importância do mercado evoluir, de que precisa melhorar, de que precisa fazer acontecer. Todos nós, de maneira diferentes graus, participamos desse mercado. Nos cabe o propósito, nos cabe a responsabilidade de contribuir para essa melhoria, esse desenvolvimento, essa ampliação da cultura de gestão de riscos seguros no país. Então, o Felipe conclui com uma provocação importante, né? Como cada um de nós, individualmente, para além da pessoa jurídica, tem a pessoa. Então, cada um de nós compõe isso, né, como propósito de construção de cultura. E aí, mais uma vez, parabéns a você, Ana, em primeiro lugar, avança como seu arcabouço, e cada um de nós aqui com esse papel de ir contribuindo para melhorar a cultura de gestão de risco e, ato contínuo, melhorar o mercado, né? Enfim, seguir em frente. Gente, eu estou até emocionada. Adorei esse painel, muito. Eu sempre fui fã de gestão de risco, né? Eu comecei lá com a gestão de risco de patrimonial, depois fui passando por todos os outros como subscritora, né? Não como do time de gestão de risco. Mas olha, sensacional. Shaya, Felipe, muitíssimo obrigada. Nós vamos fazer este mercado melhor, sim. Vamos transformar nossos corretores em arquitetos, que eu adorei essa palavra, vou registrar ela para mim, para poder usar. Fica à vontade. Foi um prazer ter vocês aqui no painel, obrigada, e nós vamos ter continuação. Aguardem cenas dos próximos capítulos. É isso. Um abraço, Obrigado. Ana, um abraço, Felipe. Gente, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.